aula a partir de agora, certo? Galerinha, para você poder acompanhar a aula, você vai pegar o seu livro na página 244, tá bom? Página 244, onde a gente vai estar resolvendo algumas questões aqui relacionadas ao cone, tá? Então, fique ligado nisso, fique ligado nesse momento dessa aula, para você tirar dúvida, interaja, né? Eu vou iniciar minha aula sempre 7h30, então não vou estar esperando um segundo a mais. Sempre vai ser nesse horário. Se você for entrando depois, você vai perder nas explicações de alguma coisa mais, né? Mas aí você sabe que o horário é 7h30, tá bom? Agradecer a participação de quem já está presente e vamos iniciar aqui a nossa primeira questão aí, que é a questão 16, tá? Vamos lá. Tudo bem aí, pessoal? Com áudio e com vídeo, tudo legal, né? Sim? Show. Então, vamos atenção aí, ó. Uma pessoa para ler aí a questão 16 para mim, por favor. Vou desenhar aqui o cone enquanto você lê. Vou ler aqui. Pode ler. Em um cone circular reto, de altura 6 centímetros, o raio da base mede 8 centímetros. Calcule desse cone a área lateral. Bom, deixa só a pergunta, tá? Deixa que as opções a gente vai resolvendo aqui. Obrigado aí. Ok. Então, a gente já viu a nossa aula de Matemática 2 através do vídeo, né, postado. O que é um cone? Ele deu aí na questão o raio, o cone circular de altura 6. Então, nós temos a altura aqui é 6. E temos o raio, que é 8. Né? Raio da base é 8. E ele pede para você resolver apenas com as informações algumas questões aí relacionadas a algumas opções. Letra A, letra B, letra C. Tá bom? Vamos à letra A. A área lateral do cone. Como é que a gente faz para calcular a área lateral de um cone? Vou resolver aqui na parte de baixo. Certo? Então, a área lateral é IRG. Né? Só que tem um detalhe, aqui a gente não tem na questão, não foi afirmado, o que é a geratriz. Então, para mim poder calcular a geratriz, eu tenho que primeiro começar sempre, eu aconselho você, quando começar a resolver essas questões, você calcular primeiro a geratriz. Aí, o que é a geratriz? Vamos dizer que seja o lado do cone. Esse pedacinho aqui, ó. Ou seja, esse valor desse ponto até aqui chama-se geratriz. Tá bom? Então, portanto, a gente precisa primeiro encontrar isso aqui para poder calcular a área lateral dele. Só dá para calcular a área lateral quando você sabe quem é a geratriz. Certo? E aí, nesse caso, né, a gente vai fazer o cálculo aqui da geratriz para poder calcular quanto é o valor. Nós não temos. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu tenho um triângulo, correto? Quando você faz isso, você cria a ideia aqui de um triângulo. Esse triângulo é um triângulo retângulo, e aí, portanto, você aplica o teorema de Pitágoras para encontrar o valor do G. Portanto, eu vou dizer que G ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Certo? Qualquer dúvida perguntando. Então, G ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, 26, mais 8 ao quadrado, 64. Então, G2 é igual a 36 mais 64, vai dar 100, né? E a gente trazendo para cá o G é igual a raiz quadrada de 100, ou seja, raiz quadrada de 100 é 10. Certo? Então, a primeira coisa que eu aconselho você a fazer quando for fazer cálculos relacionados ao cone é que você calcule primeiro o valor da geratriz. E a geratriz nós sabemos que é o lado do cone, aqui, essa retazinha, a distância do vértice até a circunferência, tá? A distância do vértice até o centro da circunferência é a altura, e a distância do centro da circunferência até a extremidade dela
é o raio. E essas três informações bastam para você calcular área lateral, área da base, área total, volume, área da secção meridiana e o ângulo, né, do corte daí relacionado ao cone, que é isso que a gente vai fazer aqui também. Então, a letra A é para você calcular a área lateral. Então, portanto, a área lateral, pela fórmula, é πLG. Galerinha, é fórmula. Você precisa lembrar, tá? Em situações de vestibular, de concurso, ela deve estar lá para você lembrar desse valor. Se você não lembrar, você não vai conseguir fazer, tá? Então, a área lateral vai ser π, o raio é 8, nós já sabemos, e a geratriz que a gente acabou de encontrar é 10. Então, portanto, a área lateral desse cone é 10 vezes 8, 80 π centímetros quadrados, certo? Isso aí é a nossa primeira letra, a letra A, 80 π centímetros quadrados. A letra B pede para você calcular a área da base. E aí, portanto, eu tenho que lembrar que a base é um círculo. E para calcular a área do círculo, eu vou calcular a área da base e R ao quadrado. Já que a fórmula para você calcular a área da base de um círculo, aliás, a área de um círculo, né, é πr ao quadrado. Bom? Então, portanto, a área da base vai ser π vezes o raio, nós já temos que é 8, então fica 8 ao quadrado. Então, a área da base vai ser 8 ao quadrado, 64 π centímetros quadrados. Bom? Bom dia aí para quem vai chegando, né, para quem já está entrando aí na sala. A gente já iniciou 7h30, tá bom? E aí nós já estamos resolvendo aqui a questão do livro da página 244. E agora a letra C. A letra C pede para você calcular qual é a área total. E aí, para calcular a área total, pessoal, você deve lembrar que você tem duas situações. Ou você faz a área total, é a área lateral mais a área da base, como nós já temos a área lateral, eu já tenho a área da base, então bastaria eu somar os dois, tá bom? Mas em outra situação, se você não tiver, né, já essas informações e pedir para você calcular a área da base, a área total, o que é que você tem que fazer? A área total tem uma formulazinha pronta e acabada. IR vezes G mais L. Tá? Então, essa fórmula aqui possibilita você encontrar a área total sem antes ter calculado a área lateral e a área da base. E aí, portanto, é importante que você lembre desse processo. Porque se a gente já tiver a área lateral e a área da base, é só somar os dois. Vamos lembrar que a área total de um cone é composto pela área lateral e a área da base, certo? Mas se eu não tiver essa informação já, né, eu posso só pegar e somar? Tranquilo, né? Mas se você não tiver essa informação, o que você vai fazer? Você vai ter que aplicar aqui, ó, direto na fórmula. Então, a área total é igual a π vezes o raio, que nós já sabemos quanto é 8, vezes a geratriz, que é 10, né, pelo cálculo a gente já encontrou, mais o raio, que é 8, certo? Se você perceber bem, se eu for somar 80 mais 64, vai dar 144. E aí, com certeza, aqui não vai ser diferente. A área total é 8π, correto? Π vezes 8, 8π, vezes 10 mais 8, vai ficar 18. Então, a área total vai ser 8 vezes 18. Você faz 8 vezes 10, né? Presta atenção até na mesma ideia aqui, ó, 80 e 64. 8 vezes 10, 80. 8 vezes 8, 64. Ou seja, 80 mais 64 vai ficar 144 π centímetros quadrados, certo? Este é o valor da área lateral, da área total, para a nossa questão 16. Agora, qualquer dúvida durante a aula, pergunte, tá? Fique à vontade para perguntar
uma coisa que você não entendeu, mas eu creio que está bem tranquilo. É um conteúdo não é muito difícil, e você precisa lembrar apenas da fórmula, tem alguma situação de interpretação, porém não é uma coisa que vai arrancar um pedaço, certo? Vamos lá. Letra D. A medida θ do ângulo. Beleza. Para a gente calcular a medida do ângulo, colocando aqui, letra D, tá? A medida θ do ângulo, eu posso fazer dois cálculos. Um onde eu vou encontrar o valor em graus e outro onde eu vou encontrar o valor em radianos. Você sabe que dentro da circunferência eu posso interpretar essas aberturas, esses ângulos, tanto como em graus, como em radianos, que é a medida métrica, né? E aí, portanto, é importante você saber as duas coisas. Se eu quiser calcular em graus, eu vou fazer 360 vezes R sobre G, tá? Se eu fizer 360 vezes R sobre G, eu vou encontrar o ângulo. O que é esse ângulo, professor? Esse ângulo, para você poder lembrar, é o molde do cone. Quando você vai fazer um cone, você vai pegar um molde, que é uma parte da circunferência, tá? Vamos supor que seja isso. Então, o que, é que eu estou calculando com θ? Estou calculando este ângulo aqui de abertura. Tem cones que são mais abertos, né? Tem cones que são mais fechados. E aí, portanto, esse ângulo ele depende do raio e depende da geratriz. Tá? Por isso que é em função do raio da geratriz. Então, a gente coloca aqui 360 vezes o raio, que é 8, dividido pela geratriz, que é 10. Né? Então, você pode fazer aqui o cancelamento, ó, de 0 com 0, né? Aí vai sobrar só para mim calcular aqui 36 vezes 8. Aí você faz da mesma forma, né? Cálculo mental. Se fosse 30 vezes 8, daria 240, correto? Com mais 6 vezes 8, 48. 240 mais 48 vai ficar 288 graus. Certo? 288 graus. Bom, mas se esse valor estiver pedindo em radianos, aí θ é igual a 2πr sobre G. Não sei se você percebe mais. Eu só estou trocando 360, que é uma volta completa na circunferência, né? É a mesma coisa de 2π. É uma volta completa na circunferência. Lá da trigonometria, vamos dar um círculo no círculo trigonométrico, aliás. Que você estudou sobre círculo trigonométrico, você viu que uma circunferência eu posso representar como 360 ou então como 2π. E aí, apenas essa diferença na fórmula. E aí você faz para encontrar em radianos. Portanto, 2π vezes o raio, que é 8. Então, portanto, sobre a geratriz, que é 10. Ok? Posso fazer o cancelamento aqui, ó. De 8 com 10, se eu simplificar isso aqui por 2, né? 8 por 2 vai dar 4, 10 por 2 vai dar 5. E aí sobrou o quê? Sobrou 2 vezes 4. Θ é igual a 8, certo? E agora sobrou 5. Então, 8 quintos de π rad. Ou seja, o nosso valor em radianos. Ou seja, um ângulo θ aqui, que pode ser 288 graus, também eu posso representar ele em forma de radiano como sendo 8π rad. Certo? Beleza. Letra E. Pessoal, para fazer a letra E, eu vou ter que apagar aqui, certo? Para a gente poder ter espaço. Como está gravado, não vai ter problema. Depois você volta, vê as questões. Qualquer dúvida aí, até agora, pergunte. Tem alguém falando aqui no chat? Delta câmera, William, Delta, não foi não, beleza. Só. Tudo bem. Cláudia Carneiro não está conseguindo entrar. Mas vamos adiante, né? Nós precisamos continuar com os que já tem aqui. Depois a gente vê as justificativas, tá bom?
em outro momento. Importante você esteja aqui para aprender, isso é o de mais valia. Deixa eu apagar aqui só para a gente poder fazer aqui a letra E e a letra F. Deixa eu apagar o cone, era para ter apagado o cone. Mas tudo bem. Se tiver entender aqui, deixa eu fazer aqui rapidinho novamente ele. Você não vai conseguir compreender direito. Beleza. Pronto, nesse cone aí, pessoal, nós temos essas informações, né? Pede para você calcular agora a letra E, tá bom? Letra E pede a área da secção meridiana. Aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 10. Já são as informações postas. A letra E, a área da secção meridiana. O que é a área da secção meridiana? Se você pegar um cone e cortar ele de cima, lá do vértice, né, até aqui, dividindo em duas partes iguais. Quando você abrir, você vai perceber que você tem um triângulo, tá? E essa figura vai ser formada aqui, ó. Figura aqui. Isso, olha, só para a figura plana agora. Isso vai ser um triângulo, onde eu tenho uma base e tenho uma altura. Então, isso é a área da secção meridiana. Se eu quero calcular a área de um triângulo, eu faço base vezes a altura dividido para 2. Né? Então, a área da secção meridiana vai ser base. É esse pedaço daqui para cá, não confunda com o raio. Bom, o raio é 8, portanto, a base desse triângulo é 16. Porque 8 mais 8. Vezes a altura, não altera, 6, dividido para 10. Dividido para 2, perdão. Então, a área da secção meridiana vai ser, posso dividir aqui o 16 por 2, ó, sobra um 8, né? E 8 vezes 6 dá 48 centímetros quadrados. Lembrando que aqui não tem pi, porque trata-se de uma figura plana, certo? Então, só 48 centímetros quadrados. E nós temos agora aqui a letra F, né? Que é o volume. Letra F, que é o volume. Pessoal, para calcular o volume de um cone, você deve lembrar que a fórmula é esta. 1/3 da área da base vezes a altura. Tá? Então, se você já sabe que é a área da base, você só vai substituir aqui e multiplicar pela altura. Se você não sabe que é a área da base, você vai lembrar que o volume também pode ser isso, 1/3. Quem é a área da base? Pi r ao quadrado vezes a altura, tá? É só desmembrar. Essa fórmula aqui é a mesma dessa, só que ao invés de eu colocar aqui a área da base, eu coloco pi r ao quadrado. E aí, portanto, sem precisar calcular da base, você só vai substituir, precisar apenas do raio e da altura, ok? Então, o volume vai ser 1/3, e é só repetir, vezes. Eu prefiro fazer por essa fórmula aqui, porque aí você vai desmembrando os valores. O raio é 8, 8 ao quadrado, vezes a altura, que é 6. Certo? Lembrando que você está multiplicando todo mundo. Aqui embaixo tem 1, aqui embaixo tem 1, aqui embaixo tem 1. Só para poder entender, você pode fazer a divisão do 6 pelo 3, né? Ó, 6 dividido para 3 vai ficar 2. E aí, portanto, o volume é igual a 1 vezes π é π, vezes 8 ao quadrado é 64, vezes o 2 que sobrou aqui. Então, o volume é 2 vezes 64, vai ficar 128, né? Então, 128 π centímetros cúbicos, já que estamos falando de volume, certo? Então, questão 16 aí finalizada. Vamos tentar fazer aqui a 17. Bom, para a gente poder ganhar tempo aí. Qualquer pergunta, faça, já que a gente só tem meia hora, e aí só falta 9 minutos. Eu não vou tomar também um segundo de vocês, tá bom? Eu vou começar aí 7h30 em ponto. Eu vou tentar terminar 8 horas aí em ponto para estar sendo justo, né, com vocês, tanto no horário de início como no horário de finalizar. Temos aí 34 alunos, a galera está deixando para entrar já no final da aula.
E você está perdendo muita coisa. Tá? Vamos lá. Começamos aí, eu acho que com 17 alunos, com 20 alunos eu iniciei a aula, e aí entraram 14 depois, mais ou menos. Vamos adiante. Questão 17. Galerinha, qualquer dúvida, pergunte. Tá bom retornar e me diga só se está legal, porque está todo mundo calado, né? E aí a gente precisa de um retorno. Ligar aí. Tá beleza, tá show. Ô, Roger. Beleza. Vamos lá. Um cone equilátero de 8 decímetros. Pessoal, o que é um cone equilátero? Vamos lembrar o seguinte. Vou fazer aqui rapidinho. Deixa eu ganhar um tempinho aqui. Depois daqui vocês têm intervalo ou é aula? Aula. Na hora da eletromecânica é aula técnica. Tem aula. Tem aula técnica, professor. Show. Da Dimar. Assim, o pessoal do agro e do são aulas técnicas. Okay. Galerinha, um cone equilátero é o seguinte, ele disse que um cone equilátero tem 8 decímetros de diâmetro. O que é o diâmetro? Dessa parte daqui para cá. Então, tudo aqui mede 8 decímetros. Tá? Se ele é equilátero, é porque a geratriz dele também mede 8. Certo? Um cone equilátero é como se eu tivesse aqui a área da secção meridiana, um triângulo equilátero. Portanto, as medidas são essas. Para a altura, eu não sei quanto é ainda, mas é possível calcular através do triângulo, nós já sabemos disso. Então, eu prefiro que você calcule logo a altura, já que eu sei que aqui é 8, aqui é 4, né, ó, e aqui é a altura. Então, vamos calcular logo a altura aqui. Teorema de Pitágoras. 8 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, h ao quadrado mais 4 ao quadrado vai ficar mais 4 ao quadrado, 16. É igual a 8 ao quadrado, 64. Então, H2 é igual a 64 menos 16. H2 é igual a 64 menos 16. Se eu não me engano, vai ficar aqui 48. Certo? Então, H é igual a raiz quadrada de 48. Trazendo para cá, H é igual a raiz quadrada de 48, não tem exato, né? Mas tem como você fatorar a mesma coisa de 16 vezes 3. E aí, portanto, H é igual. 16 tem raiz exata, raiz quadrada de 16, 4. E o 3 permanece dentro da raiz, portanto, a altura fica sendo 4 raiz de 3. Certo? Então, vamos agora para a letra A. Área lateral. Letra A, área lateral. Como é que fica? Pi, R, G. Então, a área lateral vai ser π, o raio é 4 e a geratriz é 8. Então, a área lateral vai ser 4 vezes 8, 32 π centímetros quadrados. Certo? Letra B. Pede para calcular a área da base. A área da base vai ser quem? Π, R ao quadrado. Então, a área da base vai ser π, o raio é 4, então fica 4 ao quadrado. Então, a área da base vai ser 4 ao quadrado é 16, 16 π centímetros quadrados. Tá bom? Estou indo mais rápido aqui, porque a gente basicamente está repetindo a questão anterior, treinando 2 vezes. E a letra B aqui. Né? Letra C. Pede para você calcular a área total. Aí eu vou já utilizar outra forma, tá bom? A área total é a área lateral mais a área da base. Então, a área total vai ser a área lateral, 32 π, mais a área da base, 16 π. Não esqueça o π. Então, a área total vai ser 32 mais 16, vai ficar 48 π centímetros quadrados. Certo? Vai dar tempo de terminar a questãozinha aqui. E a letra D, né? Está pedindo para você calcular a medida θ. Então, novamente, a medida θ, vamos lembrar. Se eu quiser calcular em graus, 360 graus vezes π sobre G. Vai ficar 360 graus vezes o raio, perdão. O raio é 4, dividido pela geratriz, que é 8.
Show? Θ vai ser, fazendo a divisão aqui, ó. Eu posso dividir aqui o 4 com 8. Vai sobrar um 2 aqui na parte de baixo, né? E aí 360 por 2 vai ficar 180 graus. Ok? 180 graus, galerinha, sem precisar calcular, é a mesma coisa que o quê? Se você jogar naquela formulazinha. O θ pode ser quem? Radianos. 180 graus vale quantos pi radianos? Vamos lembrar aí. Vale 180 é pi radianos, tá? Ou seja, você lembra que lá naquelas transformações que a gente fez, pi é igual a 180 graus, né? Então, se você encontrar, se jogar naquela formulazinha, vai dar a mesma coisa, certo? Letra E. Letra E pede para você calcular a área da secção meridiana. A área da secção meridiana. E veja aí que legal. Se eu tenho um cone equilátero, a área da secção meridiana vai ser um triângulo equilátero. E aí a fórmula L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, se eu quiser fazer base vezes a altura, eu posso? Tranquilo. Né? Mas você lembra que não deu a altura. Se eu não precisasse ter calculado a altura, daria para me jogar aqui sem precisar calcular a altura. Certo? Então, a área da secção meridiana vai ser L ao quadrado. L é o lado, que vale 8. 8 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Então, a área da secção meridiana vai ser 8 ao quadrado, é 64, raiz de 3 sobre 4. A área da secção meridiana vai ser 64 por 4, vai ficar 16, raiz de 3, beleza? Decímetros cúbicos, decímetros, aliás. E falta só para a gente finalizar aqui a letra F, que é o volume, tá? Vou apagar aqui. Não vou fazer mais o desenho, só fazer o volume aqui rapidinho. Para dar tempo, certo? Bom, o volume é igual a 1/3 de π r ao quadrado vezes a altura. Então, o volume é 1/3 de π vezes o raio, que é 4 ao quadrado, vezes a altura, que é 4 raiz de 3, né? A gente calculou. Então, o volume é igual a 1/3 de π vezes 4 ao quadrado é 16, vezes 4 raiz de 3. Não dá para dividir, né? 16 por 3. Então, faço 16 vezes 4 dá 64. 64 vezes π, 64 π raiz de 3 sobre 3. Certo? Visto que não dá para a gente dividir. Galerinha, seguinte, deixa eu só fazer aqui a frequência, tá bom? Para não ter aqui o controle de vocês. Quem está presente em sala, quem não está. E aí depois a gente vai fazer aqui, você vai ter condição de fazer a frequência hoje, porque sempre dá problema aqui, mas vou procurar ser o mais rápido possível. 8 horas em ponto, fechado, terminando nossa aula. Então, deixa eu só ver a questão da frequência, se vai ter como fazer. Se não tiver, você faz aquele mesmo esquema, tá? Coloca lá no final o seu nome, aliás, o nome da turma somente, certo? Faça isso, que não tá dando, não dá certo não fazer aqui a frequência, não. Galera, valeu pela participação de quem estava presente aqui, tá bom? Um abraço, coloque só seu nome lá e depois você sai, tá bom? Que esse aqui é outra aula para ir. Eu agradeço, a gente está aí de volta na terça-feira. Essa aula vai ficar disponível no finalzinho da tarde, quando eu vou estar postando ela. Show? Um abraço, galera. Fique com Deus.